Oi, meu nome é Tânia. Todos nós adoramos nossos celulares, mas às vezes eles podem arruinar completamente nossas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aliás, quase. Eu sempre fiz diversas atividades ao mesmo tempo, como projetos da escola, aulas de música e muitas outras coisas. Eu me orgulho de ser tão produtiva, mas isso também tem seu lado negativo. Eu sempre esqueço as coisas por estar preocupada, imaginando ou planejando alguma coisa. E é exatamente por esse motivo que o que eu vou contar aconteceu. Era um dia normal na escola, mas aí eu lembrei que tinha uma consulta com um médico. Eu saí correndo da escola para conseguir chegar a tempo. Foi aí que percebi que tinha esquecido meu celular. Eu não podia voltar, então me agarrei ao pensamento de que alguém o havia encontrado e provavelmente tinha entregado ele para um professor ou na diretoria. Depois da consulta, eu fui para minha aula de violão. A essa altura eu já tinha esquecido completamente do meu telefone, e isso foi um erro enorme. Quando cheguei em casa, descobri que uma coisa horrível tinha acontecido enquanto eu estava fora. Alguém tinha pegado meu telefone e começado a postar coisas horríveis sobre outras pessoas a partir das minhas redes sociais. E pode acreditar, eram coisas horríveis mesmo. Tipo postagens xingando as pessoas da minha escola, revelando informações pessoais delas e até alguns segredos. Segredos que nem eu sabia. Eu deletei todos os posts rapidinho e troquei minhas senhas, mas era tarde demais. O estrago já estava feito. Eu não conseguia entender por que alguém faria isso comigo. Parece até que eu tinha inimigos. Eu me senti horrível, como se estivesse presa dentro de um aquário cheio de tubarões. Só de pensar no dia seguinte, meu estômago doía de medo. Eu até tentei dormir naquela noite, mas não consegui. Eu tinha dormido umas 2 horas só quando o despertador tocou. Era hora de levantar e ir para a escola. Foi muito pior do que eu havia imaginado. Quando passei pelo corredor, todo mundo ficou me encarando. Eu podia sentir o olhar de cada um queimando sobre a minha pessoa. É como se eu estivesse ficando cada vez menor e todos à minha volta estivessem crescendo e crescendo. 1 ou 2 pessoas até gritaram alguma coisa pra mim e eu nem mesmo consegui responder direito. No decorrer do dia, ninguém conversou comigo e, bem, eu não tive coragem de puxar papo com ninguém também. No fim do dia, eu encontrei meu celular dentro da minha mochila. Quem roubou o aparelho tinha colocado ele lá de novo em algum momento. Eu acho que eu deveria ter me sentido melhor com isso, mas não. Isso só piorou as coisas. Quando cheguei em casa, eu desabei a chorar. Eu chorei até não aguentar mais e me senti muito melhor. Aí eu comecei a pensar naquela situação toda e em como lidar com ela. Quem sabe eu conseguiria encontrar quem havia feito aquilo. Antes de deletar aquelas postagens, eu tinha feito print de algumas, para caso precisasse, sei lá por quê. E essa tinha sido a melhor decisão que eu havia tomado até aquele momento. Eu comecei a analisar os prints, observando o estilo da escrita. Se alguém tinha colocado o telefone na minha mochila, era porque esse alguém era meu colega de classe, pois eu não tinha saído da sala de aula durante o dia para evitar os olhares. Eu notei que essa pessoa usava um emoji muito peculiar, um que ninguém usava com tanta frequência assim. Era uma das meninas da minha turma, a Kátia. Isso me deixou ainda mais intrigada, pois a Kátia era uma menina legal e era tão quieta que nem olhava nos olhos das pessoas quando conversava com elas. Então eu decidi que iria confrontá-la no dia seguinte e perguntar por que ela havia feito aquilo. O dia seguinte chegou e depois da nossa primeira aula, me aproximei dela e perguntei. Ela regalou os olhos, ficou muda e depois resmungou um desculpa. Só dizer desculpa não era suficiente, então continuei a perguntar. Ela olhou para os próprios sapatos, sem dizer nada, e depois começou a chorar. Ela me disse que estava com problemas em casa e que queria descontar a raiva e decepção dela em alguém, que estava arrependida e que eu não merecia ter passado por aquilo tudo. Então eu pedi a ela para dizer isso para a professora e para os colegas. No começo ela hesitou, mas depois concordou. Já faz muitos meses que isso aconteceu. E você vai ficar surpreso, mas agora eu sou amiga da Kátia. Ela disse a verdade para todo mundo e as pessoas passaram a odiá-la por isso.
Embora eu tenha ficado com raiva, eu também entendi que ela precisava de ajuda. Ela me disse o que estava acontecendo na casa dela. E, bem, eu não posso contar pra vocês, mas não era nada de bom. Ela estava se sentindo sozinha, do mesmo jeito que eu me senti quando tudo aconteceu. Eu aprendi que precisava prestar mais atenção no que estava ao meu redor. Aquela pessoa estranha e quietinha pode ser a mais sozinha de todas e a que tem os piores problemas. E se ninguém apoiar ou ouvir ela, quem sabe o que ela será capaz de fazer? Ah, outra coisa, cuidado para não esquecer seu celular por aí. Você conhece alguém assim? Você já passou por alguma situação parecida com essa? Se a resposta for sim, compartilhe com a gente.